região pastores, que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Apareceu-lhes um anjo do Senhor, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e foram tomados de grande temor. O anjo lhes disse: não temais, eu vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dita. Todos os que a ouviram maravilharam-se do que os pastores lhe diziam. Maria, porém, guardava todas as coisas, meditando-as no coração. Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Podeis os assentar. Semana passada eu frisei sobre hoje, o tempo que Deus fez Jesus nascer. Ele não nos deu essa data, mas hoje eu quero focar a alegria das boas novas, a alegria da revelação de Deus. E esse texto bíblico aqui, olhando dentro desse prisma, nos traz uma revelação linda, maravilhosa, esplêndida, e que tem que encher o nosso coração de gozo, gozo na alma, gozo no espírito, de entender o quanto nós somos preciosos para Deus, o quanto Deus tem coisas maravilhosas para a nossa vida. Pois a Bíblia diz aqui que um grupo de pastores estavam eles na vigília da noite, cuidando do rebanho, conversando. Estavam eles ali, mas com um coração esperançoso. Com certeza eles tinham no seu interior um clamor, um pedido: que venha o Messias. Senhor, envia o Messias, pois se não fosse dessa forma, o Senhor não estaria transmitindo a eles como os primeiros a receberem a revelação de que o Messias havia chegado. Deus estava ali manifestando àqueles homens uma glória inefável. E a Bíblia diz no versículo 9 da seguinte maneira: apareceu-lhes um anjo do Senhor, e a glória do Senhor cercou eles de resplendor. A glória de Deus cercou aquele grupo de pastores. Era vigília da noite, um grande clarão, o brilho da glória de Deus paira naquele local, e aqueles homens simples, humildes, não estavam no palácio, não eram ricos. Se fosse rico não estava ali, mas eram pastores dedicados, cuidando daquele rebanho de ovelhas. Mas foram alcançados com uma maravilha, em que pela qual não tem dinheiro no mundo que paga, não tem dinheiro no mundo que compra. Sabe o que eu fico olhando para esse texto e traz o juro no meu coração? É que Deus não olha para o teu bolso para te abençoar. Você não depende de ter algo para que Deus derrame a sua graça e glória sobre você. Eram meros pastores que foram enriquecidos com a riqueza da glória do céu, que foi cercado sobre eles. Glória de Deus que se
manifestou a homens simples. Jesus nascia em Belém, ali, no centro da cidade. Nascia e cumpria as promessas. E a glória de Deus era manifestada lá no campo para aqueles homens simples. Queridos, não importa onde nós estivermos, se o nosso coração está no Senhor, Deus se revela a cada um de nós. Aleluia. Lembrando que eles estavam na cidade que intercede Davi. Qual era a função dele? Pastores. E me encanta, me faz jubilar e pensar. 1000 anos antes, havia também ali naquelas regiões um pastorzinho que lá no campo também recebia revelação da glória de Deus, era encantado com Deus pela presença do Senhor. Sozinho, ele sozinho vivia uma manifestação de glória. Sabe por quê? Porque ele tinha o coração quebrantado, contrito, queria Deus, queria o Senhor. E Davi viu tudo isso lá no campo sozinho. 1000 anos depois vemos aqui um grupo de pastores, não mais um sozinho, mas um grupo de pastores recebendo a revelação da glória. Isso quer dizer, amados, se um buscar, Deus se revela. Se um grupo buscar, também Deus se revela. Se nós clamarmos por um avivamento, Deus vai manifestar a glória dele em nós. Deus vai descortinar essa glória, amados. Aquela noite, única, exclusiva, diferente, a noite se tornou um dia, pelo brilho da glória que pairou naquele local. Deus faz coisas tremendas, né? Na noite que Jesus nasceu, a noite virou dia, porque o brilho da glória de Deus iluminou aquela região. No dia que Jesus morreu, o dia se tornou noite, porque as densas trevas ao meio-dia permearam toda aquela região do Calvário. A natureza manifestando o culto àquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é o grande sol. A revelação, o brilho da glória, o presente de Deus para aquele grupo. Qual é a reação? O que a Bíblia diz? Foram tomados de quê, irmãos? Grande temor. Temor. Eu confesso que quando eu escrevia, meu coração era tomado de um sentimento. Meu Deus, restaura o temor no meio da igreja. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salomão escreveu e disse: de tudo o que tu deves, tema ao Senhor. Temor de Deus não é medo, é reverência. Reverência pelo sagrado, reverência por aquilo que é santo. E aqueles homens foram tomados de grande temor. Por quê? Deus não estava dando show, Deus não estava dando espetáculo, Deus estava se revelando aos homens. Ei, amados, quando Deus manifesta a nós, não é porque Ele está querendo dar show particular para nenhum de nós. Ele está manifestando-se, e quando Ele se manifesta, nosso coração tem que ser tomado pelo temor. A nossa geração está brincando com o sagrado, a nossa geração está brincando com coisas santas. É igreja. Deus tem nos dado preciosidade, riquezas inefáveis. E aqueles homens entenderam que aquela noite era uma noite específica de revelação do Senhor. Aquele brilho não era natural, aquele brilho não era comum, e por isso foram tomados de grande temor. Como temos reagido às manifestações de Deus, irmãos? Como reagimos quando Deus se manifesta a nós?
Qual tem sido a sua reação diante daquilo que Deus fala contigo? A ausência de temor nos leva a ter uma igreja apática, anêmica, doente. Mas a Bíblia diz que o anjo lhes disse: não temais, não tenham medo. Mas não está dizendo que tem que perder o temor. Temor é algo que caminha com um crente durante toda a vida. Deus te acolhe, Deus te abraça, Deus te recebe, te privilegia de você entrar diante do trono dele. Mas nunca se esqueça: não és criatura, ele é o Criador. Só estamos na presença dele por causa da misericórdia. Isso é privilégio. Privilégio. Não temos mérito algum para termos a posição que temos, irmãos. Tudo isso é graça, misericórdia do Senhor. E a Bíblia está dizendo aqui que os anjos lhes disseram que não deveriam temer, pois eles traziam novas. Novas aqui significa notícias. Eu vos trago notícias. Mas não era qualquer notícia. Ele disse: vos trago novas de grande alegria. Então é notícia alegre, não é notícia ruim, não é notícia de calamidade. Aquele mensageiro, aquele anjo, trazia notícia de alegria. Mas por que era notícia de alegria? Porque aquela noite, aquele momento, Deus estava se manifestando-se ao mundo através de Jesus. Aquilo que a teologia não consegue explicar, que nenhum teólogo consegue trazer a essência da glória da encarnação. O Deus eterno se tornando homem, o Deus eterno vindo habitar entre os homens, tabernaculando, se tornando tabernáculo entre nós, vivendo entre nós. Aqueles momentos eram únicos, pois aquele anjo disse: vos trago nova de grande alegria, porque Deus está se tornando carne humana, o Verbo está se tornando carne. Aquele que foi prometido que esmagaria a cabeça da serpente já é nascido. Essa é a nova. E isso deveria causar alegria. A esperança dos homens, a salvação dos homens estava manifestada na terra. Sim, novas de grande alegria. Para quem? O versículo 10 está dizendo: novas de grande alegria, que será para todo o povo. João, ele narrou o que Jesus disse para Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso está dizendo o quê? É para todos, todo povo, todo homem, toda mulher, todo ser vivente. Jesus foi enviado, e era essa nova de grande alegria que o anjo estava trazendo ali, essa revelação. E eu questiono: o que esses homens fizeram por merecer? Nada. Eu te digo: o que você fez por merecer essa revelação de Deus, de que Jesus pode vir habitar, morar em nós? Paulo, ele escreveu dizendo: olha, o mistério que esteve oculto durante séculos vos foi manifestado. E ele diz: sabe o que é? Cristo em vós, esperança da glória. Sabe o que significa isso? Que o Deus eterno vem habitar, morar dentro de nós. Mistério que esteve oculto durante séculos.
Jesus, Ele vem habitar em nós quando nós nos rendemos, quando nós o aceitamos como Senhor da nossa vida. É para quem? Para todos os povos, é para todos aqueles que se rendem ao Senhor. E Ele diz mais: na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele é o Messias, Ele é o Senhor, não é um homem. Israel esperava o Messias, mas Israel foi surpreendido com Deus se tornando um homem e habitando entre eles. Sabe o que eu aprendo com isso? Diante das grandes expectativas que nós temos dos milagres de Deus, Deus nos surpreende a cada dia, fazendo aquilo que nós nem aguardávamos, nem esperávamos. Vai além da nossa imaginação, vai além daquilo que nós podemos pensar. O que Deus tem poder de fazer por nós. Deus surpreendeu Israel, se encarnando e habitando entre eles. O versículo 12 diz assim: isto vos servirá de sinal. Sinal? Sim. Aquele anjo estava dizendo: olha, isto vos será por sinal. Vocês vão encontrar um menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Peraí, você está anunciando novas, você diz que é de alegria. Tem uma manifestação de glória inefável. A Shekinah de Deus está pairando, está descendo aqui. E você diz que o sinal é um menino enrolado em panos, em cima de uma manjedoura. Ei, queridos, Deus tem métodos de trabalhar que confunde a mente humana, porque Deus usa as coisas que não são para confundir aquelas que são. Deus usa coisas que vai além daquilo que podemos imaginar ou pensar, porque qualquer anúncio, qualquer preparativo de glória desse tem que dizer assim: olha, vocês vão ver um palácio de ouro, tem lá um trono de ouro, um berço de ouro, um menino vestido com os tecidos mais finos, e tem uma multidão de seres o laureando. Isso faria justo a tamanha manifestação. Mas o anjo diz: não, é enrolado em panos, está em cima de uma manjedoura. Isso nos mostra que o Senhor Jesus, Ele se tornou pobre para que eu e você fôssemos enriquecidos. A humilhação não começa na cruz, a humilhação de Jesus começa em Belém. Ele escolheu a humildade para que nós fôssemos enriquecidos com a glória dele. Deus quer nos ensinar, amados, que Ele não precisa do muito para fazer grandes coisas em nós. Deus não preparou palácio para o seu filho, não preparou berço de ouro para o seu filho. Nasceu numa manjedoura, enrolado em panos, mas nunca foi tirada a glória de quem ele era. Podemos estar vivendo numa manjedoura, podemos estar enrolados em panos, mas aquilo que somos, filho dele, ninguém pode arrancar esta glória de nenhum de nós. Ninguém pode arrancar a glória de Deus de você, independente do sistema humilde que você tenha que viver. Sim, manjedoura não tirava o brilho da glória do Senhor. Era Deus encarnado, era Deus entre os homens. Esse é o sinal. Confuso, não, mas esse é Deus, e age e faz mediante a soberania do seu poder. Deus não tem como propósito provar nada para ninguém.
Ele é Deus e faz coisas espetaculares, lindas, maravilhosas. Só precisamos abrir o nosso coração e dizer assim: Deus, vai fazer do teu jeito. Confia, mano. Deixa Deus agir em você. Deixa Deus trabalhar em você. Ele sabe como fazer. Ele sabe como agir. Eu tenho 3 filhos. Quanto trabalho me dá quando a esposa está grávida? Oh, Deus, não é Deus? Eu sei para você essas coisas. Vai para aqui, você escolhe uma roupinha do dia que vai nascer. Ele tem que comprar. O primeiro não tinha muita questão de fralda descartável, né? Mas as duas depois, não, tem que comprar um monte de fralda descartável. E tem que comprar peso, comprar carrinho, comprar. Quem é pai aqui sabe, quem é mãe aqui sabe. O quanto que nós criamos tantas expectativas para o dia que a criança nasce. Ei, querido, Deus não falhou no nascimento de Jesus. Ele só estava nos ensinando que existem coisas muito mais prioritárias e que às vezes nós focamos naquilo que não é a prioridade. Ele ali estava agindo, movendo